Primeira epístola do livro de João, capítulo 1, falamos a respeito sobre a mentira, viver na mentira e viver na verdade. Muitos cristãos estão vivendo na mentira, andando na mentira e proferindo a verdade, falando da verdade com a sua boca, mas andando na mentira. Muitos andam na mentira, não andam na fé. Lá no livro de Hebreus, não me recordo qual capítulo 10 ou capítulo 11, o apóstolo Paulo diz que Deus falou conosco o seguinte, que o justo viverá pela fé e não por meio de sentimentos, e não por meio de emoções. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é essa. Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Aqui no versículo 5. Versículo 6. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Muitos vivem na escuridão porque dá ouvidos a ensinamentos de espíritos enganadores. Mas como que o espírito enganador consegue ter acesso a essas pessoas? Porque essas pessoas, ao invés de se deixarem guiar pela fé, elas se deixam guiar pelos seus próprios sentimentos. Elas se deixam guiar pelas suas próprias emoções. Ah, pregador, mas nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, sim, claro, temos sentimentos, é verdade, mas ter sentimentos, ter emoções, não significa dizer que nós temos que permitir que essas emoções e esses sentimentos nos guiem. Então, vamos ao capítulo 2 da primeira epístola de João. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês, para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Jesus agora está intercedendo por cada um de nós, por todo aquele que o invoca e por aqueles que sequer o conhecem. Que ele ainda está lutando por essa pessoa, ele ainda está buscando essa pessoa. Então, no versículo 2, o apóstolo João prossegue. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Ah, mas pregador, Jesus era santo, Jesus não pecou. Sim, tudo bem. Só que ocorre o seguinte, ele veio no mesmo corpo humano em que você está, em que eu estou. Então, ele estava sujeito a todas as paixões e emoções que nós sentimos. Ele estava sujeito aos mesmos sentimentos. No entanto, quando em determinado momento em que ele estava no barco com os discípulos e começou uma tempestade muito forte, e os discípulos amedrontados
o acordaram, mestre, mestre, ele disse, homens de pequena fé. Por quê? Porque ao invés dos discípulos dele, né, se posicionarem diante daquela tempestade, com coragem, eles tiveram medo, obviamente. Jesus provavelmente também sentiu medo. Só que ele não deixou que aquele medo dominasse ele. E ele foi valente. E ele determinou para que aquela tempestade cessasse. E ela cessou. E ele disse, aqueles que creem em mim farão milagres como esses e ainda maiores. Ou seja, poxa, é só raciocinar. Não é uma questão de santidade, é uma questão de fé. Entende? Então, quando você vive na palavra, você tem essa coragem. Você só não vai ter se você estiver vivendo na mentira. Se você for um hipócrita que vai até o púlpito da igreja, canta, né, canta hino, canta louvor, faz aquela pregação, lê a Bíblia, mas é uma pessoa que vive devendo às pessoas, vive dando calote nas pessoas, vive falando mal das pessoas, fazendo fofoca. Aí realmente você vive na mentira. Você não vive na fé. Porque você transgride a palavra de Deus. O que é transgredir a palavra de Deus? É transgredir aquilo que é justo. Sua mente sabe o que é justo. Uma criança de 5 anos de idade sabe o que é justo. E é uma criança, porque na inocência, no discernimento dela, ela sabe o que é justo e o que não é. Né? O discernimento, você não precisa ter conhecimento para ter discernimento. Você sabe o que é errado e o que é certo. Todo mundo sabe. A sua consciência te acusa diante daquilo que você está fazendo diante de Deus. Porque Deus está vendo. O homem pode não estar vendo, mas Deus está vendo o que você faz no escuro, o que você faz quando não tem ninguém perto. Então ele continua. Quem diz que vive unido com Deus, no versículo 6, deve viver como Jesus Cristo viveu, né? Meus queridos amigos, este mandamento que estou dando a vocês não é novo, é o mandamento antigo, aquele que vocês receberam lá no começo. O mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram, porém o mandamento que eu estou dando a vocês é novo, porque a sua verdade é vista em Cristo e também em vocês, pois a escuridão está passando e já está brilhando a verdadeira luz. Quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão está na escuridão até agora. Né? Como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê e a quem você vê que é o seu irmão você odeia? Você fala mal, você inveja seu irmão, você cobiça aquilo que é do seu irmão, você deseja aquilo que é do seu irmão, você faz intriga do seu irmão, né, para outras pessoas. E ele diz lá no versículo 10, quem ama o seu irmão vive na luz, e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda nela e não sabe para onde está indo, porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxerga. Então, aquelas pessoas que estão na escuridão, elas não estão enxergando. Por quê? Porque quem anda na escuridão não sabe para onde está indo. E ele diz, filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Escrevo a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo.
Escrevo a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês, e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo, nem as coisas que nele há. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. Você acha o quê? Que vai ser eterno? Você aí, estou falando com você. Você acha que você vai ser eterno? Que você vai viver o resto da vida? O resto da eternidade? A sua alma é eterna, mas o seu corpo é mortal. Tem prazo de validade, você vai envelhecer, vai ficar doente, vai morrer. Todo mundo vai morrer, eu vou morrer, todos nós vamos partir. Ou se Jesus voltar antes, muitos serão arrebatados, não conhecerão a morte, mas se você ama o mundo, vive fazendo planos, achando que você vai viver eternamente, então você certamente não vai ser arrebatado. Então, assim, pensa, usa a cabeça, raciocina. Todos nós vamos partir desse mundo. Que você viva, por exemplo, 100 anos, 120 anos. E aí? O que é isso perto da eternidade? A eternidade não vai acabar. Tem gente que está no inferno agora há 200 anos. Para ela não tem mais jeito, mas eu vou te dizer uma coisa. Ela ainda vai ficar ali mais 200 anos, e mais 200 anos, e mais 200 anos. O que é isso perto de 120 anos? Se você chegar lá, digamos que chegue, o que é? Nada. Mas ninguém pensa na morte. Todo mundo pensa o quê? Só em futilidade, em coisas desse mundo. Ah, eu vou para academia. Não há nada de errado em ir para academia. Nada de errado. Fazer planos, viajar, não há nada de errado. O que há de errado é você viver só em função dessas coisas e esquecer a sua alma, o dia da sua morte. Será que você está preparado? Você sabe quando vai acontecer? Ah, mas quando estiver chegando a hora da minha morte, pregador, eu me arrependo. Quem te garante que você vai ter tempo? E se a morte for súbita, for uma morte instantânea, e aí? Então, é o que ele diz aqui. O fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido, e por isso sabemos que o fim está chegando. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco. Mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo. E por isso, todos vocês conhecem a verdade. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade, pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. Então, quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz isso é o inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho. Pois é. Muitos dizem que Jesus não é o Messias, né? E falam claramente, abertamente. Há outros que falam que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus é Salvador, fala com a boca, mas em verdade vivem uma vida na mentira, não vivem na verdade. De fato vivem na mentira. E espiritualmente essas pessoas estão dizendo que Jesus não é o Messias. Ainda que com a boca elas professem, se elas vivem na mentira, elas
negam Cristo. É isso que o apóstolo João está dizendo. Pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. E quem aceita o Filho, tem também o Pai. Mas não basta você aceitar de boca. Porque o mesmo apóstolo João, lá no livro de João, ele fala que quem ama a Jesus obedece aos mandamentos. Então ele continua no versículo 24: por isso guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. Eu me lembro quando eu li a Bíblia pela primeira vez e eu comecei a entender a mensagem de Cristo. Até hoje eu não esqueço. Ela está ali, dentro de mim. E toda vez que vem alguma coisa, alguma atitude que eu tenha que tomar, ou alguma decisão, e ela está em descompasso com a palavra de Deus, com aquilo que eu li, a minha cabeça diz, não é por aí. E o Espírito Santo testifica, não faz isso. Muitas das vezes eu insisti e fiz, e me dei mal, quebrei a cara. Mas eu consegui voltar. Graças a Deus por isso. Então ele diz, e o que o próprio Cristo prometeu dar a todos foi isto, vida eterna. E é essa vida que nós temos que buscar. Não as coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo são passageiras. Eu estou escrevendo isso a vocês a respeito do que estão tentando enganá-los. O espírito enganador está aí, pessoal. Mais cedo ou mais tarde ele vai ser revelado. E muitos dos que estão dentro das igrejas, enfornados dentro dessas igrejas, vão embarcar nessa enganação. Não é o fato de você estar enfornado dentro de uma igreja que vai te livrar disso, não. Você tem que estar atento. Porque diz a palavra, os sinais acompanharão aqueles que creem. E ele diz no versículo 27, mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine. Não tem pastor, não tem bispo, não tem profeta, não tem apóstolo, não tem nada disso hoje em dia. Tem gente ainda que, eu tive uma revelação, eu sonhei, quando não dê ouvidos a sonhos. Não tem essa, não dê ouvidos à revelação. Essa palavra aqui que vocês têm que se debruçar sobre ela. Isso que vocês têm que ouvir, vocês têm que ler a Bíblia. Porque o espírito do engano está aí. E ele está usando pessoas. O falso profeta. O Espírito Santo. Vocês têm que buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai ensinar a vocês tudo o que vocês precisam saber. Não é preciso que ninguém os ensine, nem pastor. Eu estou fazendo campanha. Eu estou fazendo... Não tem essa, não. O Espírito te ensina tudo, para onde você tem que ir. Ele te guia, sabe? Você não precisa de pastor, você não precisa de igreja, você não precisa de nada disso, não. Aliás, o engano vai vir dentro das igrejas, tá? Não estou dizendo que você não deva ir para a sua igreja congregar com as pessoas. Não, você deve ir. Mas você tem que tomar cuidado que quando o engano chegar, os teus líderes espirituais vão disseminar esse engano, porque eles serão iludidos, convencidos. E a maioria deles vão para o lado do engano e vão enganar a muitos. Então, se vocês não têm o conhecimento da palavra, se vocês não buscam o Espírito Santo, então de nada adianta vocês estarem enfornados dentro de uma igreja,
porque ali vocês precisam buscar o Espírito Santo. E o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, vai os ensinar tudo o que vocês precisam saber. Pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Quando o Espírito Santo fala, obedeça aqui. Ele fala aqui. A fé ela é bruta. Ou é ou não é. Não tem essa de sentimento, não tem essa de emoção. E o Espírito Santo fala aqui, ó, na mente. Você consegue ouvir claramente a voz dele. Mas você vai fazer aquilo que você quiser. Ou obedecer a ele, ou obedecer à sua vontade. Ou você vai amar o mundo, ou você vai amar a Cristo. E se você ama Cristo, você vai obedecê-lo. Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Assim, não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia. Então, quem vive na fé vive cheio de coragem. Quem vive guiado pelo Espírito Santo vive cheio de coragem e não sentimental. O que mais tem hoje em dia aí é cristão sentimental, emotivo, fraco, frouxo, mole. Por quê? Porque não vive a fé verdadeira, vive uma fé emotiva. Já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto, devem saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus.